Oi, eu sou a Dani, ou doutora Daniela Catanzaro, pra quem me conhece assim, e hoje eu tô num vídeo bem diferente, um vídeo mais pessoal, por isso tá aqui dentro da minha casa. O objetivo desse vídeo é compartilhar com você a minha quarta mudança sendo profissional de estética. Eu já me mudei 3 vezes de cidade e agora eu estou na quarta mudança. Vou recapitular um pouquinho para você que ainda não me conhece, que não conhece a minha história, e ao mesmo tempo vou também deixar aqui o card, caso você queira ver a história completa depois que você terminar esse vídeo. E se você é profissional de estética, sente que tá precisando de uma mudança ou então tem medo de começar ou de recomeçar como profissional de estética, assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que pode te ajudar muito, porque afinal é a quarta mudança, então eu tenho um pouquinho de experiência quando a gente fala em recomeçar na estética, tá bom? É isso, vamos lá, começar o nosso vídeo. Bom, nesse vídeo que eu falei pra vocês que eu ia deixar aqui e que também vai ficar na descrição, eu contei que eu sou biomédica esteta, contei quando eu me formei, enfim, dei bastante detalhe. Mas eu vou puxar alguns ganchos pra que você não fique totalmente perdida sem ter assistido esse vídeo inicial, que eu postei já tem mais de 2 anos, então provavelmente você, se me conhece há pouco tempo, não deve ter visto esse vídeo ainda. É o seguinte, eu sou, então, biomédica esteta desde 2017. Em 2016, eu comecei a minha especialização em estética e fiz a especialização até 2017, que foi um ano. Sou do interior de São Paulo, de Bauru, e esse ano, há uma semana, eu completei 8 anos de casamento. Eu sou casada com o D'Alessandro. O D'Alessandro é engenheiro e é assim que começa a nossa história. 8 anos atrás, nós nos casamos. E na fase do casamento, em 2017, eu estava terminando a minha especialização em estética e estava também no meio do meu doutorado, morando em Bauru. Quando nós nos casamos, em abril de 2017, 5 meses depois, o meu marido recebeu uma proposta. Ele é engenheiro, e aí ele recebeu uma proposta dentro da Ultragaz mesmo, que é a empresa que ele trabalha hoje, para trabalhar em uma outra cidade, né? Foi promovido e recebeu a proposta para trabalhar em uma outra cidade, que não era mais Bauru. Aquilo foi um choque para mim, porque eu, assim, nunca me imaginei morando em outro lugar que não fosse Bauru. Eu nasci em São Bernardo do Campo, só que o meu pai e minha mãe, eles sempre falaram, eles são de uma cidade ainda mais do interior, que é Andradina, mais do interior de São Paulo. E aí, eles vieram pra São Paulo, eu nasci aqui, meu irmão também, só que quando eu tinha 7 anos, eles saíram, né, da cidade de São Bernardo do Campo e foram morar em Bauru. Então, assim, eu nunca tive muito contato com a cidade, com a capital aqui, com São Paulo. E o destino foi fazendo com que as coisas fossem mudando, então, depois que eu me casei. Então, eu sempre fui muito ligada, muito grudada à minha família. Foi um baque ter mudado na primeira vez. Eu saí de Bauru, fui pra Paulínia, sem conhecer ninguém na cidade. E logo que eu cheguei lá, eu tinha acabado de me formar em estética, né? Então, assim, tinha acabado de concluir a minha especialização em estética. No outro vídeo, eu conto que logo que eu comecei a especialização, em 2016, eu já procurei um estágio na área. Então, eu fazia o doutorado, comecei a especialização ao mesmo tempo e estava em fase de casamento. Mas mesmo assim eu fui fazer um estágio na área da estética. Eu fiquei 1 ano fazendo estágio. Então, quando eu me formei em 2017 na especialização em estética, esse local que eu já era profissional estagiária me contratou, digamos assim, né? Não foi um contrato, mas eu fiquei ali trabalhando e pagando porcentagem dos meus atendimentos para a dona da clínica, como biomédica. Então, eu deixei de fazer os procedimentos que as meninas faziam como estagiárias e eu passei a fazer os procedimentos mais invasivos como biomédica esteta. Bom, isso foi em 2017, quando eu terminei minha especialização. E aí, me casei, 5 meses, eu fiquei assim, nesse esquema, né, de pagar porcentagem para o lugar que eu atendia. Mas o que aconteceu? Essa proposta do meu marido para ser transferido, então, para Paulínia.
Ele conversou comigo, né? Sempre, todas as nossas mudanças foram muito bem analisadas e conversadas. E ele me falou, né, que existia uma possibilidade de ser transferido e tudo mais. Participou de um processo seletivo e passou. Nessa promoção, então, quando eu cheguei em Paulínia, eu me senti totalmente perdida. A minha experiência em estética desse local que eu atendi me ajudou muito a me sentir segura para procurar um local para atender. Porque se eu não tivesse essa experiência, essa bagagem da clínica que eu fiz estágio e depois atendi um pouquinho pagando porcentagem, eu teria ficado ainda mais insegura, né? Mas eu conto lá naquele outro vídeo que nesse momento, então, eu fui para um local dentro de uma sala, né? Era um estúdio de sobrancelha e cílios, onde tinham várias salas. E aí tinha uma moça que fazia massagem, ela não fazia procedimento facial. E aí eu entrei para fazer procedimentos mais invasivos e também os faciais, dividindo essa sala que já era alugada de um local maior. Então, isso foi em 2017 para 2018. Na época eu pagava R$250 na sala. E acredite se quiser, às vezes eu não tinha o valor para pagar o aluguel, né, assim, do meu atendimento mesmo. Por quê? Ou era só para pagar, assim, porque, gente, eu não tinha cliente no local. Então, eu tive que conquistar as minhas clientes, né? Era pouco, mas assim, eu não tinha cliente. Então, nesse momento, foi bem complicado, foi bem difícil, porque eu tive que correr atrás das minhas clientes. Mas eu conto que ainda eu tive que sair desse local, fui para um outro lugar pagar muito mais caro, né, na mesma cidade. Eu me mudei depois de um pouco mais de um ano nesse local em Paulínia mesmo e fui atender em um salão. Esse salão, eu lembro exatamente o valor do aluguel, era R$800 e eu tinha muito medo de não dar conta de pagar os R$800. Mas ali eu descobri o que me dá força hoje pra, independente de onde eu mudar, onde quer que eu vá, eu realmente consiga ter minhas clientes. E eu vou te contar o que foi que esse local me ensinou. Bom, então, depois de um ano, um pouquinho, mais ou menos, eu saí desse estúdio e fui para um salão de beleza. Esse salão era muito mais caro, mas o dono do salão olhou no meu olho e falou assim, era uma sala só minha, né, dentro do salão. E eu falei pra ele que eu tinha medo de alugar e não conseguir pagar, no dia que eu fui conversar com ele. Ele olhou bem no meu olho, eu não vou esquecer nunca, que ele sentou comigo no sofazinho que tinha ali dentro da sala, só eu e ele falou assim, olha, eu tenho certeza que você vai conseguir pagar esse aluguel. Pode vir, vem tranquila porque você vai conseguir pagar esse aluguel. E, gente, assim, o que eu aprendi ali dentro desse salão, com esses profissionais, foi o que me ajudou no primeiro mês, eu lembro exatamente que eu recebi 4 vezes mais o valor dos R$800 que eu tinha que pagar de aluguel. E eu fiquei com muito medo de alugar e depois eu, assim, prosperei muito mais do que se eu estivesse pagando os 250 por conta do que eu aprendi ali dentro daquele salão, tá? Então, essa primeira mudança, né, de CEP, me ajudou muito a entender como é que funciona pra gente conseguir clientes. E isso me deu força pra recomeçar todas as outras vezes que eu precisei, inclusive agora. Depois de 9 meses que eu estava dentro desse salão, muito feliz e contente, né, criando vínculo mesmo com clientes e com o pessoal do salão, fazendo amizade, meu marido veio conversar comigo de novo e falou, Dani, é o seguinte, eu tô sendo promovido de novo e eu gostaria de saber o que você acha se a gente voltar para Bauru, que é a nossa cidade, no interior de São Paulo. Bom, naquele momento eu já não sabia mais se eu queria mudar. Eu chorei muito quando eu cheguei em Paulínia, eu não queria ir. Não é que eu não queria, mas assim, eu sofri muito, porque eu era muito ligada ao meu pai, à minha mãe, e cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém, e ainda no local que eu comecei atendendo, eu não me sentia tão à vontade, tão feliz assim. E foi nessa época que eu ganhei o Jack, que inclusive tá roncando aqui atrás de mim. Então, nesse momento, eu pensei bem e falei, olha, a gente precisa pensar, tem que compensar, agora que eu tenho clientes, sair daqui de Paulínia e voltar pra Bauru, porque eu já tinha 2 anos em Paulínia, né? E aí a gente conversou, ele foi passando pelos processos ali dentro da Ultragaz,
e chegou o momento da nossa decisão. E eu sofri muito, porque se antes eu tinha desconforto em ir para Paulínia, agora o meu desconforto era chegar em Bauru, voltar para Bauru. E realmente, assim, foi muito difícil voltar para Bauru, no sentido até de atendimento mesmo. Logo de cara, eu encontrei uma sala dentro de uma clínica, né, de um consultório médico mesmo, e também tinha personal trainer ali, porque além de consultório de ortopedia, fisioterapia, também era uma academia com horário marcado, só com personal. E isso também foi algo que me ajudou, porque aí eu comecei a oferecer meus serviços pro pessoal que era da academia. Então, nesse sentido, foi ótimo estar dentro desse espaço. Só que eu fiquei por pouquíssimo tempo. Eu cheguei em dezembro e em março eu já precisei sair, porque foi quando começou a pandemia. E aí começou a pandemia no comecinho de 2020. E aí eu saí desse local e fui dividir sala com uma amiga. Só que as parcerias que eu tinha feito dentro dessa academia me ajudaram bastante a ter mais clientes quando eu estava sozinha numa sala com a minha amiga. Então, em Bauru, eu fiquei mais uns 9 meses também com essa minha amiga, dividindo sala com ela. E foi ótimo, sabe? Eu tinha muito medo de dividir, tanto que quando eu cheguei em Bauru, ela falou, Dani, vamos dividir sala. E eu não quis, porque eu tinha medo de estragar a nossa amizade. Ela também é esteticista, ela estava comigo, ela me colocou dentro do estágio, né, de quando eu comecei a atuar na estética, ela é minha amiga de infância. Porque Bauru, né, é uma cidade que não é muito grande, então a gente tem muito relacionamento. E a minha amiga de infância fazia estágio, me indicou, eu entrei no estágio. Depois a gente continuou amiga, ela foi no meu casamento, tudo mais. E aí quando eu voltei pra Bauru, ela queria montar a sala comigo e eu tinha medo de estragar a amizade. Mas no fim das contas, foi a melhor coisa que eu fiz, principalmente quando começou a pandemia, porque aí eu comecei a dividir as contas, né, isso me ajudou demais. Enfim, esse processo eu conto também melhor lá dentro do outro vídeo. Nesse momento que eu dividi a sala com a minha amiga, eu também comecei a dar aula na BioAge. Eu fui indicada, né, como meus professores ali da cidade me conheciam, meus professores da faculdade, da Unip, de Bauru, eles me indicaram para a BioAge, que é uma empresa muito grande na área da estética, porque eles estavam precisando de professor na área da estética e eu tinha mestrado e doutorado, ela sabia disso. E aí ela me indicou e foi uma experiência incrível. Foram também esse período de aproximadamente 10 meses que eu fiquei ali dentro da BioAge, dando treinamentos tanto online por causa da pandemia, como também de máscara, né, um processo mais VIP, presencial também para BioAge, em faculdades, né, curso técnico e tudo mais. Então foi uma experiência muito bacana, eu cresci muito naquele momento. E aí, eu com as minhas clientes, dividindo a sala, então o aluguel não estava pesado, e dando aula pra BioAge. Eu lembro exatamente que eu tinha, na época eu anotava tudo em caderneta, né, num caderninho pequenininho. Todos os meus atendimentos e lucro. E o meu marido, ele veio, assim, conversar comigo um dia. E eu lembro que, exatamente no dia que eu tava com a minha caderneta bem cheia, assim, de atendimentos e também do que eu recebi de aulas que eu dei pra BioAge, o meu marido chegou pra mim e falou, vamos jantar fora hoje? E em Paulínia também, quando foi pra voltar pra Bauru, ele me convidou pra jantar fora. Bom, e aí ele me falou, vamos jantar fora hoje? Falei, vamos. E eu não sai da minha cabeça que foi naquele dia que eu tinha visto a minha planilhinha toda cheia de clientes e de faturamento das aulas. E eu falei pro meu marido, falei, olha, durante o jantar, falei, olha que legal, né, eu tô prosperando, eu cheguei em Bauru, já tô com as minhas clientes, mesmo depois da pandemia, já tô dando as aulas na BioAge, né, tô bem feliz. E aí ele falou assim, e se a gente precisasse mudar de novo, você mudaria? Naquele momento, com essa pergunta, eu já sabia que a gente ia mudar de novo, porque eu conheço ele. Eu já, né, depois de 2 mudanças, na terceira eu já imaginei que ele tinha alguma coisa séria pra me falar, até porque ele tava me convidando pra um jantar num dia que não era nada diferente assim, e aí eu falei, como assim? E aí ele explicou que tinha uma possibilidade de promoção pra vir pra São Paulo, né? Só que, assim, eu contei pra vocês no começo, e todas as mudanças que eu tinha feito tinham sido pra cidades do interior de São Paulo. Quando ele fala pra mim que a gente tem a possibilidade de mudar pra São Paulo, eu fiquei muito preocupada, né? Porque o meu pai e minha mãe, eles saíram de São Paulo muito pela violência 20 anos atrás.
Então eu pensei na minha cabeça, né, até pelo que a gente vê na TV, que seria muito arriscado. E tanto, eu fiquei com tanto medo, tão preocupada, que então o processo, né, aconteceu, ele de fato recebeu a proposta, foi promovido, e não foi fácil pra mim, mas principalmente porque eu tinha muito medo. Eu queria muito morar em São Paulo, né? Porque aqui é onde a gente realmente ouve que as pessoas crescem, evoluem. Então eu tinha esse desejo, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo de morar aqui por conta de violência e tudo mais. E nisso, então, em 2021, janeiro de 2021, nós nos mudamos pra São Paulo. Também em plena pandemia e tudo mais. Foi bem intenso, assim. Quando eu soube que ia mudar pra São Paulo, então eu tive que sair da BioAge, deixar minhas clientes, deixar minha amiga, e começar uma nova vida em São Paulo. Só que aí, nesse momento, eu já tava cansada de, pensar que pela terceira vez, né, na verdade seria a quarta, porque em Bauru eu tive que conquistar as minhas clientes. Mudei pra Paulínia, tive que conquistar minhas clientes. Voltei pra Bauru, tive que reconquistar. E aí quando foi em São Paulo, eu falei pra ele, olha, é o seguinte, a gente muda pra São Paulo, mas eu não quero mais atender. Como eu já dava aula na BioAge, eu pensei, vou dar aula, vou trabalhar pra ou então trabalho, né, tem muito shopping em São Paulo, eu trabalho dentro de alguma franquia de shopping, ou enfim, alguma coisa da estética, mas eu não vou buscar as minhas clientes pra fazer atendimento. E nesse momento eu meio que desisti de atender mesmo. E aí o que aconteceu? Eu mandei vários currículos, né, fui entrando aí no LinkedIn, Glassdoor, enfim, tudo que tinha pra mandar currículo. E eu mandei meu currículo pra uma vaga que precisava de alguém pra trabalhar no educacional de uma empresa de estética. Só que eu nunca tinha ouvido falar do nome da empresa, né? Que chamava Botânica Mineral. Quando eu mandei meu currículo, era para trabalhar em São Paulo, né? A oportunidade era para trabalhar em São Paulo. E eu mandei meu currículo e pronto, assim como eu fiz com tantos outros. E aí entraram em contato comigo. E o meu DDD até hoje é 14, né? De Bauru, meu celular. E aí entraram em contato comigo de um DDD 011. Falando que era pra fazer, né, entrevista pra Botânica Mineral. E eles viram meu endereço, que era de Bauru. E eles falaram assim, você pode fazer entrevista, né? Aí acho que perguntaram amanhã. Eu falei, não, eu ainda tô em Bauru, não consigo fazer entrevista em São Paulo. Bom, resumo da ópera. Eu fui contratada para trabalhar em uma empresa de São Paulo, que também estava em Bauru. Então, eu dava cursos, treinamentos, visitava faculdades, gravava lives, vídeos pra eles, né? Fui contratada no CLT normal. E nesse momento eu não precisava atender, porque eu tinha o meu trabalho na área da estética e dando aula. Então, assim, pra mim tava perfeito. E fiquei 1 ano e meio dentro dessa empresa. E a empresa, como ela também estava em Bauru, em São Paulo, eu fiquei em home office, porque ela estava reestruturando o escritório em São Paulo. E o escritório estava em Bauru, por coincidência do destino mesmo. E aí eu ficava indo, né, visitar os meus pais, com a empresa pagando, dormia na casa dos meus pais, e ao mesmo tempo estava morando em São Paulo. Então, assim, esse 1 ano e meio foi maravilhoso. Só que quando a gente conhece, né, o trabalho que a gente faz para nós mesmos, o que acontece? É difícil, né, a gente simplesmente deixar o nosso sonho, o nosso trabalho de lado. E aí, a partir desse momento, depois de 1 ano e meio trabalhando para a empresa, eu percebi que eu tava com saudade de atender. Eu queria voltar a fazer os atendimentos nas minhas clientes, até porque eu conto, né, nas jornadas gratuitas que eu comecei a descobrir um jeito de atender que eu entregava mais resultados com base no conceito ortomolecular que eu aprendi dentro da empresa e tudo o que eu já tinha estudado no mestrado, doutorado, estágio, época de BioAge. Então, unindo tudo, deixa eu tomar um gole de água. Unindo todos os meus conhecimentos, eu consegui desenvolver um método para reduzir medidas das clientes na sessão, um resultado muito impactante, diferente de tudo que eu estava acostumada a ver. E aí, eu falei pro meu marido, eu acho que agora dá certo, se a gente montar um local para atender, eu nem vou precisar me sacrificar tanto para conquistar cliente. E aí ele me apoiou, montamos o nosso espaço na saúde, em 2022. E nesse meio de tempo, junto com meus atendimentos, que nós montamos o consultório aqui em São Paulo, eu também saí do CLT, mas continuei para Botânica Mineral
como PJ dando treinamentos para eles. Então eu ainda fiquei mais um tempo, quase um ano, dentro da Botânica Mineral, mas não como CLT mais, para eu dar conta dos meus atendimentos, e comecei a dar aula numa faculdade em Osasco. Enfim, tudo isso aconteceu comigo em São Paulo. Nesse processo todo, meu marido falou: Dani, por que você não começa a dar aula online, ao invés de você ficar dando seus cursos VIP só dentro do consultório? Até porque eu já me mudei muitas vezes, ele falou. Então, se acontece de novo, você não tá, né, presa num lugar físico. Você consegue ter a sua demanda normalmente seguindo no formato digital. Aquilo fez muito sentido pra mim, porque eu alcançaria também mais alunos, né? E todo professor quer ter mais alunos. Então eu pensei, poxa, lógico, né? O digital é o caminho, é algo que faz parte do futuro, né? Da atualidade cada vez mais. Então não tem como eu não olhar para isso, não considerar isso. E aí eu meti a cara, a coragem. Não é fácil trabalhar no digital, né? Mas eu resolvi começar a trabalhar. E aí eu comecei gradativamente a deixar os meus atendimentos na área da estética e dentro do meu consultório, e comecei até a usar meu consultório muito para gravar curso, para ter modelo, para dar aula VIP, e também atendia, mas não fazia mais propaganda. Comecei a atender só as clientes que apareciam de indicação e as clientes que eu já tinha da época que eu comecei, que eu fiz divulgação. Mas eu fiquei muito nesse equilíbrio entre mentora de profissionais de estética, muito no digital, né? Hoje somos uma comunidade com mais de 100 alunas, que é a comunidade Catanzaro, e também dando ali, né, não deixando de ter os meus atendimentos. E eu fiquei assim, de 2022, foi em junho de 2022 que eu montei meu consultório, até agora. Agora, o meu marido chegou em mim recentemente. Na verdade, no final do ano passado, ele começou a considerar a possibilidade, então nós estamos em maio de 2025, eu não tive um baque tão grande, né, sobre fazer uma mudança. A possibilidade da mudança era algo que, desde o final do ano passado, a gente sabia que poderia acontecer mesmo, se concretizar. Porém, eu não esperava pelo que ele iria me falar nessa possibilidade de mudança. Ele chegou pra mim e falou: Dani, parece que tem uma oportunidade surgindo pra... Aí ele falou o nome do cargo, da vaga dele. E só que tem um problema, né? Tem um ponto aí importante. Falei, qual? Né? Além de mais uma mudança. E ele falou: não é pro estado de São Paulo. Eu fiquei primeiro em choque, na dúvida, com medo. Isso foi tudo que eu pensei na hora. E falei, pra onde seria? E aí ele me falou, Caxias. Na hora, a única Caxias que veio na minha cabeça foi Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E aí eu falei pra ele, Duque de Caxias? Ele, não, Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. E eu falei, nossa, Rio Grande do Sul, gente, eu nunca me imaginei morando no Rio Grande do Sul. Ele falou, é do lado de Gramado, de Canela, e eu já viajei para muitos países, eu conheço 9 países, mas eu sempre quis conhecer Gramado e Canela e nunca fui. Ali eu comecei a considerar. Porque agora, trabalhando mais com o digital, né, e sabendo, depois de tantas mudanças, que é totalmente possível trabalhar, montar um espaço e começar do zero a atender em qualquer lugar, se a gente tem a estratégia certa para atrair cliente, eu pensei, ótimo, então se for isso mesmo, acho que pode dar certo, vamos entender então, porque tinha, né, ele precisava primeiro entender qual seria a proposta, tem todo um processo, né, burocrático dentro da empresa, então não era simplesmente vamos para Caxias, vamos e fazemos as malas, não, existe um processo, né, dentro da empresa, e teve carnaval, teve feriado, teve férias, então muita coisa aconteceu no meio do caminho. Por isso que também no Instagram eu falava, olha, tem coisa pra acontecer e tal, mas eu não tava abrindo, porque ele ainda não tinha assumido o cargo dele, que agora ele assumiu. E aí, hoje, dia 7 de maio de 2025, ele já está em Caxias, nesse novo cargo, e a nossa mudança vai começar. Durante todo esse tempo, né, desde há um mês atrás,
um pouquinho mais, eu já desmontei a minha sala, eu já entreguei, eu já mandei pintar, tirei todos os móveis, tá tudo aqui na minha casa, nesse quarto que vocês estão vendo aqui, ó, que é um quarto, tá tudo ali, ninguém consegue dormir nele, pra poder acomodar as coisas da clínica, porque como a gente tinha férias já programada, eu não ia pagar mais um aluguel à toa, né, sabendo que eu ia mudar, e tem todos os custos de você tirar, desmontar, pintar, entregar a sala, então eu precisava organizar tudo isso antes de me mudar, antes de, na verdade, entrar de férias. Portanto, esse vídeo que vocês estão assistindo agora, ele já é quase umas 3 semanas depois de eu ter entregue a minha sala de estética. Só que eu não contei nada porque estávamos no processo dele assumir. Ele assumiu hoje a função dele por causa de todo esse trâmite da empresa. E aí eu não queria, né, compartilhar nada sem, né, ser concreto, apesar da proposta já ter sido aceita e tudo mais, sem ele estar devidamente no cargo dele novo. E aí, gente, é aqui que tudo começa, né? A partir de agora, eu não quero mais também que os meus conteúdos sejam tão técnicos. Eu fui percebendo ao longo do tempo que eu fui fazendo, né, mais conteúdo pro Instagram, que eu sou extremamente técnica. Tem uma coisa que eu amo, é ensinar, é mostrar, é passar o que eu sei tecnicamente. Só que isso, às vezes, né, não é algo que a pessoa consegue se conectar. Eu sentia muita robotização do meu trabalho. É assim que faz, é assim que é e pronto. Eu não quero mais isso. Então eu senti também que esse é o momento de eu me conectar mais com vocês pessoalmente. Então por isso eu vou começar a compartilhar aqui no meu perfil, tanto do YouTube quanto do Instagram e no TikTok, todo o meu processo de mudança, para que você também acompanhe, porque isso eu nunca fiz. Todas as minhas mudanças eu fiz mais no off, e essa não. Essa eu vou compartilhar com vocês tudo. Eu não tenho um local para morar. Eu vou mostrar para vocês como foi o meu processo de tirar tudo da clínica. Foi muito doloroso. Eu não tinha consciência do quanto isso me impactaria, apesar de não estar atendendo tanto. Foi muito difícil, foi minha primeira sala sozinha, né? Antes eu atendia sempre em algum lugar pra alguém ou com alguém, então foi a minha primeira conquista sozinha, minha e do meu marido, que me trouxe muitos frutos. Então, quando eu tirei ali minhas coisas há 3 semanas, foi bem impactante, mas eu tô muito esperançosa. Eu tenho uma aluna que é de Caxias do Sul, e ela falou: professora, agora você vai conquistar o seu outro carro, porque eu conto que quando eu comecei a atender em São Paulo, pouco tempo depois eu consegui comprar o carro dos meus sonhos, que era um carro grande, alto, né? E aí ela assistiu isso em algum momento e ela falou, brincando, né? Quando eu contei que ia morar na mesma cidade que ela falou: aqui você vai conquistar seu próximo carro, porque ela disse que é uma cidade muito boa, né? No interior do Rio Grande do Sul, que o pessoal, né, gosta de se cuidar e tudo mais. E eu tenho certeza que, independente de cidade, independente de qualquer coisa, é o profissional que faz toda a diferença. Quantas cidades pequenas têm profissionais incríveis, né? Então, independente disso, eu tenho certeza que com o que eu já aprendi, eu vou conseguir meus clientes, vou conseguir prosperar na estética. Eu não quero mais deixar de atender como eu já fiz. Não, na época foi muito bom pra mim, mas hoje não é mais algo que faz sentido na minha cabeça não atender. Mesmo mudando, mesmo meu marido tendo um cargo novo, assim, nunca quero deixar de fazer o meu trabalho. E por isso eu quero que você me acompanhe, que você esteja comigo nesse processo, acompanhando, vendo, tanto o local que a gente vai morar, como também como vai ser, né, o meu novo local de atendimento. Eu vou te mostrar as possibilidades que eu encontrar, as vantagens, desvantagens de cada lugar que eu for vendo, e eu quero compartilhar tudo com vocês. Então a verdade é que agora que tudo começa, e eu quero que você esteja comigo no YouTube, no Instagram, no TikTok. Vai ser um prazer ter você aqui. E se você já quer saber de alguma outra coisa que eu não contei aqui nesse vídeo por enquanto, se você ficou com alguma dúvida, quer entender alguma coisinha que eu ainda não expliquei, deixa aqui já nos comentários que vai ser um prazer compartilhar mais coisas com vocês. Eu sei, gente, a solidão que é empreender. Eu sei a dificuldade que é reconstruir, recomeçar, a pressão que a gente recebe a cada local que a gente tá, né, de ser uma boa profissional. A culpa, né? A gente sente culpa também quando a gente precisa desacelerar. E tudo isso é algo que eu quero compartilhar com vocês. Não quero mais deixar as coisas tão em off como eu ficava fazendo antes.
E eu acho que esse é o momento oportuno, o momento perfeito para que essa conexão se transforme dentro das minhas redes sociais, tá bom? Então, isso é o que realmente muda a partir de agora, né? Essa minha mudança, ela vai acontecer não só fisicamente, mas também no tipo de conteúdo. E também, agora eu tô mais madura, né? Eu tenho outra visão, eu enxergo de forma diferente como as mudanças acontecem. E eu sei também que eu vou conseguir, né? Só que não é prepotência, é por experiência. E essa minha experiência que eu quero compartilhar com você, que às vezes tá com dificuldade de conseguir cliente. Então eu vou te mostrar o que é que eu vou fazer para conquistar as minhas clientes numa cidade que eu não conheço ninguém. Só essa minha aluna que já atende lá também. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da novidade, que vocês tenham gostado desse novo formato de conteúdo que eu vou começar a trazer para vocês. Mesmo assim, vai ter muito conteúdo técnico também. Não vou deixar de ensinar, de passar, né, informações valiosas para vocês entregarem resultados para as clientes. E sempre o que vocês precisarem, tiverem de dúvidas, deixem aqui que vai ser um prazer sanar sua dúvida e estar mais perto de você. Eu quero te conhecer melhor, então nada melhor do que eu saber o que você tá pensando através dos seus comentários. Então é isso, obrigada por ter ficado até aqui. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha com a sua amiga que tá começando ou recomeçando na estética e realmente tem aí esse objetivo de transformar a carreira dela e não sabe como. Nos meus bastidores, você vai aprender junto comigo e conquistar junto comigo as suas clientes. Esse é meu objetivo, compartilhando mais medos, bastidores, delícias de ser uma profissional de estética, recomeçando pela 4ª vez. Beijos, gente, e até o próximo vídeo.